Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em fontes super interessantes sobre autômatos do século XVIII. Sabe, aquelas máquinas mecânicas que imitavam gente, muito antes de robô existir. E o mais legal, algumas delas ainda funcionam, acredita? A ideia aqui é entender quem criou essas coisas incríveis, como é que elas funcionavam e por que elas ainda fascinam tanto a gente. Vamos explorar o que as fontes nos contam. Com certeza. O século XVIII foi, tipo uma era de ouro mesmo para esses autômatos. Tinha um fascínio público enorme. E a relojoaria estava avançando muito, que ajudou, né? As fontes citam o Jacques de Vaucanson, lá para 1730, como um nome-chave no começo. Aquele famoso pato mecânico dele, que até simulava digestão. Ele meio que abriu o caminho para tudo isso. Nossa, e que caminho! As fontes trazem muito a figura do Pierre Jocquet Droz, um mestre relojoeiro suíço. Tem uma história ótima dele na corte espanhola por volta de 1758. Parece que ele levou um relógio com umas figuras e tinha um cachorrinho autômato. E quando alguém foi mexer numa cesta que o cão guardava, ele latiu e avançou. Imagina só o susto do pessoal. Sim. As fontes até falam que acusaram ele de feitiçaria. Foi sério. Já que Edros teve que abrir os mecanismos na hora para mostrar que era só engenharia, pura mecânica. Isso já mostra a habilidade dele e o impacto, né? O choque que essas máquinas causavam. Com esse sucesso todo, ele, o filho Henri Louis e um sócio, o Lechaux, criaram aquele trio famoso de autômatos, ali entre 1768 e 1774. Ah, o famoso trio. O primeiro é o escritor, né? Um boneco, um menino mecânico que escreve mesmo, com pena e tinta, textos de até 40 caracteres, e os olhos dele acompanham a escrita. É muito realista. O escritor é fantástico. Tem umas 6.000 peças, mais ou menos. O segredo ali tá no sistema de camis. São discos com contornos super precisos. E esses camis podiam ser trocados, ou seja, dava para programar ele para escrever coisas diferentes. Cada relevo no disco guiava a mão para formar uma letra, tipo um código físico. Por isso ele é visto como um ancestral do computador programável. Caramba, 6.000 peças! E programável em 1770. É de Caio Cashel. Quase um software de metal. E os outros dois do trio? Então, tem o desenhista. Esse tem umas 2.000 peças. Ele faz 4 desenhos diferentes, incluindo um retrato do Luís XV e um cachorrinho chamado Montutu. O princípio é parecido, com camis controlando a mão, mas ele também levanta o lápis. E tem um detalhe ótimo, ele sopra o pozinho de grafite do papel. Que demais! E por último, a musicista. Uma figura feminina que toca órgão de verdade, um órgão pequeno. São 5 melodias diferentes. Ela pressiona as teclas com os dedos mesmo. E ainda simula a respiração, sabe? E no final faz uma reverência. Esses detalhes, essa busca por imitar a vida nos gestos, é algo que a gente vê até hoje, né? Com robôs, com inteligência artificial. E pensar que esses três ainda existem, funcionam, e dá para ver eles lá em Neuchâtel, na Suíça, é impressionante. Mas como é que mecanismos tão delicados assim duraram tanto tempo, mais de 2 séculos? Será que não ter eletrônica, que hoje parece que limita a vida útil das coisas, foi o segredo? Usaram materiais muito duráveis, latão, aço, e o ponto crucial é esse, são puramente mecânicos. Mecanismos de relojoaria podem ser entendidos, consertados por artesãos, por relojoeiros, dá para fabricar peças novas se precisar. Não tem essa de componente eletrônico que ficou obsoleto, entende? Claro que a conservação pelos museus é fundamental também, né? Cuidado constante. Faz todo sentido. E ainda falando desses mecanismos incríveis que sobreviveram, as fontes trazem um outro exemplo importante, um pouco depois, o autômato do Henri Maillardet, lá por 1800. Sim, o de Maillardet também era escritor e desenhista. E até mais complexo, parece. Fazia 3 poemas e 4 desenhos bem elaborados. A história de como ele foi redescoberto no Franklin Institute é sensacional. Ele estava quebrado, ninguém sabia quem tinha feito. Aí depois que restauraram ele, em 1928, ligaram a máquina e ela mesma escreveu Écrit par l'automate de Maillardet, escrito pelo autômato de Maillardet.
Que coisa! A própria máquina revelando o Criador. Incrível! Então, resumindo um pouco nossa análise aqui, fica muito clara a genialidade por trás desses autômatos do século XVIII. Eram bem mais que brinquedos, né? Eram demonstrações de arte, de engenharia de ponta para a época, verdadeiros precursores da robótica da computação. Sem dúvida. E acho que o ponto central que essas fontes levantam é esse fascínio humano antigo, essa vontade de recriar a vida usando mecânica. Essas máquinas meio que embaralham a linha entre o que é mecanismo e o que é vivo, levando perguntas sobre inteligência, sobre criação, sobre o que é artificial. São questões que continuam super atuais, mesmo na era digital, né? Talvez a pergunta que fica é: o que essa busca constante por criar vida artificial, seja com engrenagem ou com código, diz sobre nós mesmos, sobre nossas próprias aspirações?